Fala aí, meu povo. Boa tarde pra vocês, hein? Seguinte, tô fazendo um pouco de menos vídeo aqui no canal, simplesmente por conta da loucura que tá tentar fazer uma mudança continental. Esse vídeo aqui tá faltando há bastante tempo, que é um vídeo falando sobre a Premier League, né? Eu fiz um vídeo falando sobre as outras ligas europeias, um de cada um, e a Premier League eu deixei pro final, e depois eu acabei deixando também para esperar encerrar o mercado de transferências, para ter um pouco mais de clareza de quanto que cada liga gastou e tal. Eu tava meio que fazendo o outro na última semana, os outros vídeos na última semana de mercado, né? Então acabava aqui tendo atualizações. Eu também aproveitei uma mensagem que alguém me mandou aqui na caixinha de perguntas, pedindo para comparar também com a Liga Brasileira. Então também peguei aqui o Brasileirão, coloquei aqui o Brasileirão no meio das grandes ligas europeias, em questão de investimento, de receita, de despesa com contratações, para vocês terem uma ideia de onde que o Campeonato Brasileiro está. Antes de mais nada, estou falando aqui da mudança e tal, que eu vou fazer e que os últimos dias estão corridos por conta disso. Uma das coisas que está me deixando bem tranquilo na mudança, de verdade para vocês, tá? Falo de verdade, é o fato de não precisar ficar levando 1 milhão de malas de roupa para cá e para lá, porque com as roupas da Insider, essa aqui que eu estou usando é uma Tech T-shirt da Insider, tamanho M, inclusive, 1,80 m, 73 quilos. Se você tem mais ou menos esse biotipo, o M veste muito bem e eu não preciso me preocupar com diversos tipos de roupas diferentes, para ocasiões diferentes, porque com as roupas da Insider, com as camisetas, camisas de manga comprida, calça, bermuda, com as roupas da Insider, eu sei que eu estou preparado para várias situações que eu tenho aqui na Europa, que eu tenho em Barcelona, que eu vou ter em São Paulo, com um estilo de vida completamente diferente. Então é muito bom, porque eu não preciso ter muitas e muitas roupas, menos é mais, custo-benefício é tudo hoje em dia. As roupas da Insider duram mais, te deixam bem vestido, são versáteis para várias situações, e eu não vou precisar daqui a pouco também ficar descartando um tanto de roupa aqui, porque eu estou muito bem preparado com as roupas da Insider. Eu estou deixando aqui um cupom para vocês, estou deixando o link na descrição do vídeo também. Agora o principal, com o link que tem na descrição do vídeo e os descontos que a Insider está dando nesse mês de setembro, vocês podem ter 50% de desconto em vários e vários produtos no site da Insider. Já é uma roupa que veste bem, que tem um bom custo-benefício, que dura mais do que as outras, que te deixa preparado para várias situações e também pode chegar a 50% de desconto. Clica aqui no link, ou então coloca o desconto que o código que eu estou deixando aqui, mas clicando no link você já vai direcionado diretamente com o meu desconto, Beckler, mais o desconto que a Insider já tem lá no site dela. Então faça favor de ir para a Insider Store agora e de se vestir bem esse mês, gastando até metade do preço em muitas e muitas peças da Insider. Meu povo, é o seguinte, eu vou falar aqui de mercado, quanto que as ligas gastaram, o prejuízo, entre aspas, porque quando uma liga gasta 1 bilhão e ela recebe 2 bilhões, por exemplo, ela está tendo um lucro de 1 bilhão de euros ou de reais, mas isso não é um bom sinal necessariamente, tá? Quer dizer que a liga é muito mais vendedora do que compradora. Vou falar sobre isso, vou falar o que gera esse gap entre a liga inglesa e as outras ligas e também o que isso tem gerado nos clubes, a diferença dos clubes europeus nas competições europeias. Primeira coisa, segundo os números do Transfer Market, a Premier League gastou 3,6 bilhões de euros na janela de transferências que se encerrou nesse dia 1º de setembro. Isso é 3 vezes mais do que a Série A italiana, é 4 vezes mais do que a Bundesliga, 5 vezes mais do que a La Liga, 5,5 vezes mais do que a Ligue 1 francesa, 5 principais ligas europeias. Ou seja, a Premier League gastou 3 vezes mais do que a segunda colocada. E ainda é 18 vezes mais do que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro gastou até esse momento 202 milhões de euros. Em reais isso passa de 1,5 bilhão de reais. O Brasileirão, para vocês terem uma comparação aí, investiu 3 vezes menos do que a Liga Francesa, que foi das 5 principais ligas a que menos investiu. Só que o montante de investimento é importante, só que é mais importante ainda esse prejuízo, que na verdade é investimento, né? É o que vai determinar se é uma liga vendedora ou uma liga compradora. E se é uma liga compradora, em teoria, é melhor, né? Porque você está comprando o talento, está chegando o talento para você. A liga vendedora, o talento está indo embora, então está entrando dinheiro. Quando o dinheiro está saindo, é porque tem jogador entrando, prejuízo se você for fazer receita menos despesa, só que basicamente despesa é um investimento em talento de jogador que vai valorizar a sua liga, para você ganhar mais dinheiro, para depois você poder comprar mais jogadores. Olha só para vocês verem como que aqui a diferença fica muito maior.
A Premier League teve 1,5 bilhão de euros no negativo. Ela gastou 1,5 bilhão de euros mais do que ela ganhou. A Série A italiana, que é a quarta colocada nesse quesito, teve 18 vezes menos prejuízo, por assim dizer, ou investimento externo, do que a Premier League. Aqui entra investimento externo por quê? Estou tentando pensar aqui em alguma contratação interna da Premier League. Se o Liverpool contrata o Isaac por 150 milhões de euros, a gente vai computar que a Premier League gastou 150 milhões de euros e que ela ganhou 150 milhões de euros. Então, no mercado interno, isso empata. Agora, se o Liverpool gasta 120 milhões no Wirtz, quer dizer que a Premier League perdeu 120 milhões, ou seja, ela ficou no vermelho 120 milhões, e que a Bundesliga ganhou 120 milhões. Ou seja, a Premier League investiu no mercado internacional. E é o que eu estou contando aqui. Então, a Premier League é como se a gente for dizer que ela investiu no mercado internacional, no mercado estrangeiro, 1,5 bilhão de euros, o que é 18 vezes mais do que a Série A italiana, 34 vezes mais do que La Liga, que são as duas primeiras colocadas europeias das grandes ligas. Arábia Saudita, Turquia, Série A italiana, Catar, Liga da Rússia, Emirados Árabes e depois a Liga Espanhola. O top 8, claro que contando que a Premier League é a primeira colocada. Ou seja, a Arábia Saudita investiu mais do que as ligas europeias, a Turquia investiu mais que as ligas europeias, depois vem a Série A italiana. E depois Catar, Rússia e Emirados Árabes investiram mais do que a Liga Espanhola e depois vem as outras ligas. O Brasileirão é a terceira liga entre as 247 que o SofaScore tem listada com maior lucro. Ou seja, não ficou no vermelho. Não é investimento, é lucro, tá? O Brasileirão gastou 202 milhões de euros em contratações e teve lucro com isso porque saiu muito mais jogadores, os clubes receberam muito mais dinheiro do que eles gastaram. O ranking dos maiores lucradores, ou seja, as ligas mais vendedoras, as ligas que mais perdem talento, são Ligue 1, francesa, a Liga Belga, o Brasileirão e a Bundesliga. São top 4 das 247 ligas que o SofaScore tem listado, das mais vendedoras. São ligas e países que formam jogadores para vender jogadores. Né? A gente vê o perfil da Liga Francesa, da Liga Alemã, é de jogadores jovens para depois servirem de pé de obra para a Premier League, muito especialmente, e para outras ligas. E a mesma coisa acontece com o Campeonato Brasileiro, que é top 3. E a Liga Belga também, né? Forma muitos jogadores, a Bélgica, a Holanda, ali formam muitos jogadores, tanto nascidos nesses países, como também que eles conseguem captar muitos jovens, para depois vender e se sustentar. Então, basicamente, o que acontece? A Liga Inglesa compra jogadores, seus times ficam bons, a sua liga fica forte e ela vende bem essa liga. As outras ligas, o que elas fazem é o contrário. Elas formam jogadores e vendem jogadores para formar, né, para ter infraestrutura, para formar mais jogadores, para vender mais jogadores, para ter infraestrutura, para formar mais jogadores e vender mais jogadores. Só que isso faz com que as ligas não fiquem fortes. Então, se você não tem grandes estrelas, jogadores identificados, o seu jogo deixa de ser interessante, o seu campeonato perde competitividade e depois você vai vender pior os seus direitos de transmissão, que é o que eu vou entrar aqui agora, que é o que gera esse gap entre a Premier League e os outros torneios. Como a Premier League compra talento, seja do Big Six ou não, como eu vou mostrar aqui, isso faz com que o interesse na Premier League aumente muito. Olha só, a Premier League teve uma receita de TV de 2,7 bilhões de euros por ano a mais do que a Espanha, que é a segunda colocada. 3,2 bilhões a mais do que a Alemanha, 3,3 bilhões a mais do que a Itália e 3,9 bilhões mais do que a França. Ou seja, do que a segunda colocada, os times da Premier League ganharam 2 bilhões e 700 milhões de euros a mais. Isso aqui dá para distribuir para cada clube da Premier League 130 milhões de euros só com o que eles ganharam a mais do que os clubes espanhóis. E basicamente é o que acontece, né? A gente pega as receitas de televisão dos clubes pequenos da Premier League que estão subindo da segunda divisão, são receitas de televisão muito parecido com Barcelona e Real Madrid na Espanha, que é a segunda liga que melhor vende os direitos. Se a gente olha para o mercado internacional, porque internamente a Alemanha, por exemplo, tem um mercado internacional de compras de direito muito forte, porque combate muito bem a pirataria, é um país muito apaixonado por futebol
e que tem um perfil de vender muito bem a liga domesticamente, mas internacionalmente a Bundesliga não vende tão bem. Então, se a gente for pegar a venda de direitos internacionais, o que gera interesse global, né, que não é só o torcedor do Augsburg, do Dortmund, do Bayern de Munique, mas o que o torcedor do mundo quer, essa diferença da Premier League para as outras é ainda maior. Caindo aqui uma pochetinha de corrida em cima da mesa de trabalho, que nem devia estar. Olha só, em direitos internacionais, a Premier League vende 3 vezes mais, ganha 3 vezes mais dinheiro do que a Espanha, 7 vezes mais do que a Itália, 10 vezes mais do que a Alemanha e 30 vezes mais do que a França. Aqui eu nem peguei Campeonato Brasileiro porque não achei, não sei se o Campeonato Brasileiro neste momento está vendido ou não, mas enfim, comparei aqui com as principais ligas europeias o que a gente tem de informação. Olha como a Premier League gera muito mais interesse do que o Campeonato Espanhol, em primeiro lugar, depois Itália, Alemanha e França. Por que Campeonato Espanhol? Barcelona e Real Madrid seguram o Campeonato Espanhol e o interesse global que existe no Campeonato Espanhol, então os direitos de La Liga são vendidos mundo afora com muito interesse. Série A italiana também ainda é mais bem vendida do que a Bundesliga, tem mais jogos, fica um pouco mais cara e tem também mais marcas, né? Tem mais times ali que ainda geram interesse, a Juventus, o Milan, são marcas globais muito fortes, a Inter de Milão. A Alemanha basicamente é o Bayern de Munique e depois vem a França, que praticamente não consegue vender os seus direitos internacionais. Olha a diferença que a gente viu nesse mercado de transferências dos gastos dos clubes ingleses para os outros clubes. Dos 10 clubes que mais gastaram dinheiro, 9 são da Premier League. 9 dos 10 que mais gastaram dinheiro são da Premier League. Tá o Big Six, né? Eu não sei se eu tenho aqui ainda a ordem do Big Six. Deixa eu ver se eu tenho. Arsenal foi quem... Liverpool foi quem mais gastou. Chelsea em segundo. Arsenal em terceiro. Aí depois vem Newcastle, Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham, Manchester City. O nono colocado é o Bayer Leverkusen. E o Sunderland é o 10º colocado. Dos 10 clubes que mais gastaram dinheiro na Europa, 9 são da Premier League. Tem 3 clubes que não são do Big Six, evidentemente, e um deles está subindo da segunda divisão, como é o Sunderland. O único não Premier League aí é o Leverkusen, e que ainda assim teve lucro. Eu estou sempre colocando entre aspas, porque lucro parece algo positivo, mas o que quer dizer é que o Leverkusen perdeu talento, né? Ele gastou muito mais dinheiro do que normalmente ele gasta, mas ainda assim ele vendeu muito mais, porque ele vendeu Frimpong, ele vendeu Xhaka, ele vendeu Wirtz, ele perdeu Boniface, ele saiu vendendo um tanto de jogador e por mais que tenha contratado outros, ainda assim ele teve um lucro de 30 milhões de euros, mas aqui não vamos nos enganar, o Bayer Leverkusen perdeu o talento. Como curiosidade, o Chelsea, tá? Que foi muito bem no mercado de vendas também teve lucro. O Chelsea teve um lucro de 4 milhões de euros, basicamente ficou no 0-0, mas um clube tão comprador como é o Chelsea, ainda assim ele consegue fazer a roda girar, né? Não é nem que o Chelsea perdeu talento, porque ele perdeu muito jogador que ele já não ia utilizar, jogadores que estavam encostados ali, João Félix, por exemplo, Madueke, que ainda jogou, Nicolas Jackson, que conta como empréstimo, enfim, conseguiu fazer um tanto de negócio. O Chelsea, mesmo de jogadores que ele não ia utilizar, para ganhar uma grana e reforçar o time que ele sim deve utilizar. Desses que eu coloquei aqui, o Arsenal foi quem teve esse saldo negativo, entre aspas, maior. Teve um saldo negativo de 283 milhões de euros. O Arsenal gastou 293 milhões e só vendeu 10 milhões de euros nessa janela. O Liverpool teve algo parecido, 263 milhões de euros de déficit, né? Investiu mais do que recebeu. Só que o Liverpool gastou muito mais. Ele gastou 482 milhões de euros e ele vendeu recebeu, né? Ele teve uma transação aí com vendas de jogadores de 219 milhões de euros. Fica muito perto do Arsenal, só que com um volume muito mais de negociações. O Arsenal sozinho, só o Arsenal, teve um déficit 3 vezes maior do que a Série A italiana, que foi quem mais gastou. A principal liga das 5 grandes europeias, depois da Premier League, que mais gastou, que mais teve prejuízo, por assim dizer, né? Que mais investiu externamente, foi a Série A italiana. E o Arsenal sozinho teve 3 vezes mais déficit, né, por assim dizer, investimento,
do que a Série A italiana. Olha os números, a magnitude disso para o investimento do futebol inglês. Aí vocês podem falar, pô, com tudo isso que a Premier League está gastando, ela tinha que estar dominando a Europa, ela tinha que estar ganhando todos os títulos, tinha que ser uma NBA e eles tinham que passar por cima dos outros. O problema é que se a gente pega para ver a receita dos principais clubes europeus, um ou outro de grandes ligas conseguem equiparar com as grandes receitas dos clubes da Premier League. Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Barcelona, que como receita sim, mas como saúde financeira ainda não, esses clubes conseguem se equiparar aos ingleses. Então, por que a Premier League não domina a Liga dos Campeões? Até tem dominado, como eu vou mostrar aqui, ainda não é um super domínio, mas tem dominado sim a Liga dos Campeões. Mas a questão é que existem superclubes e não superligas por aí, mas são cartas marcadas, né? Na Espanha vai ser Real Madrid ou Barcelona, na Alemanha vai ser o Bayern e na França vai ser o Paris Saint-Germain, que esses têm um poder igual aos grandes da Premier League. A questão é que os grandes da Premier League, mesmo com o dinheiro que tem e com o poder que tem, e dá para dizer que os grandes da Premier League disputariam esses outros campeonatos, agora um ou dois da Espanha disputariam a Premier para ganhar. Muitos da Premier disputariam a Liga para ganhar. Um da Alemanha disputaria a Premier League para ganhar. Vários da Premier disputariam a Bundesliga para ganhar e a mesma coisa serve para o campeonato italiano ou para o campeonato francês. Olha o domínio nas ligas continentais que a Premier League tem. 2 finais totalmente inglesas, né? Inglês contra inglês, nos últimos 7 anos de finais de Champions League. 2 das últimas 7 finais foram entre times ingleses, né? Teve um Liverpool e Tottenham e teve um Chelsea e Manchester City. São 5 participações inglesas nessas 7 finais de 4 clubes diferentes. Manchester City 2 vezes, Chelsea, Liverpool e Tottenham. A Espanha, neste mesmo período, teve 2 participações, a Alemanha 2 participações, a França 2 e a Itália 2. Sempre com o mesmo time. 2 vezes o Real Madrid, 2 vezes o Bayern, 2 vezes o Paris Saint-Germain e 2 vezes a Inter de Milão. Então, enquanto a Premier League colocou 5 times em finais, a La Liga colocou 1, Bundesliga colocou 1, Ligue 1 colocou 1 e Série A italiana colocou 1. E a gente sabe muito bem que 5 contra 1 fica muito complicado. Enfim, se a gente desce para as outras ligas europeias, a gente tem a mesma coisa. E o domínio inglês eu acho que seria maior se tivessem mais times ingleses disputando esses torneios. Na Europa League é a mesma coisa, 2 finais genuinamente inglesas nos últimos 7 anos da Europa League, 5 participações de 4 clubes diferentes. Aqui a única diferença é que a Espanha não teve só um participante, teve 3, né? Na verdade teve 3 participações, a Espanha antes teve 2, mas tinha sido 2 só com o Real Madrid. A Itália também teve 3 participações, a Alemanha 2 participações e a Escócia 1 participação. Mas a mesma coisa que a gente viu anteriormente. 2 finais inglesas em 7 anos, 5 participações de times ingleses, sendo 4 clubes ingleses diferentes. E na Conference League, 2 campeões da Conference em 4 anos de torneio. A Premier League ganhou metade dos torneios da Conference League. A tendência é que, caso continue assim, os clubes ingleses ganhem mais Europa League, ganhem mais Conference Leagues e podem também disputar melhor até a Liga dos Campeões, chegando em mais finais, mas isso a gente já está vendo uma clara mudança em relação ao que era e ao que é hoje as competições europeias, por conta deste grande domínio inglês. Então, o gap só aumenta, a distância da Premier League, dos clubes da Premier League para as outras só aumentam. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern tentam achar alternativas para dominar ainda mais as suas ligas, para conseguir captar jogadores, manter jogadores e não perder jogadores para a Premier League, como hoje a gente vê que não acontece tanto, né? Que o Firmino, por exemplo, não foi do Barcelona para o Chelsea. O Donnarumma foi do Paris Saint-Germain para o Manchester City, porque era o último ano de contrato, ele ficar encostado. Era uma situação assim. Mas a gente viu, por exemplo, o Bayern de Munique tirar Luiz Dias, tirar Olise, tirar Harry Kane da Premier League. A gente já viu o Real Madrid tirar Arnold do Liverpool, por exemplo. O Barcelona tirou Rafinha do Leeds, disputando com outros clubes ingleses. Tirou Christensen do Chelsea, que estava em final de contrato e tinha outro interesse de outros clubes ingleses. A gente vê que os grandes clubes europeus fora da Inglaterra conseguem captar algo da Premier League e conseguem manter algo e não devolver para a Premier League.
A questão é que para rapar o resto, para passar o rodo no resto das ligas, a Premier League consegue e os outros clubes não conseguem. A situação econômica da Europa, a situação econômica dos clubes europeus, tirando os grandes, é de contratar muito pouco. São clubes vendedores. A grande maioria dos clubes europeus, isso aqui serve um pouco de análise para quando a gente vê na Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, por que o Dortmund isso, por que o Porto aquilo? Porque a grande maioria dos clubes europeus hoje são clubes vendedores. Existiu em algum momento um pouco mais de equilíbrio quando a Premier League não abocanhava tudo. E hoje a Premier League tem abocanhado legal. Então, para as outras ligas tem sobrado vender jogadores para tentar entrar dinheiro e ter inteligência de mercado para contratar Bellingham barato e depois vender por mais de 100 milhões, por exemplo, como fez o Dortmund, ou contratar o Haaland barato e depois vender caro, como fez o Dortmund, e esse tipo de coisa. Esse é o modelo que vários clubes da Europa têm hoje. Serem clubes vendedores para tentar ganhar dinheiro, serem inteligentes no mercado, desenvolver jogadores e vender. Quem vai, pega jogador pronto e compra é a Premier League, porque está no topo da cadeia alimentar e não precisa nem produzir tanto. Então, pode gerar um problema para a base, né? A gente já viu aqui que Premier League e Liga Italiana são as que mais têm estrangeiros, porque você contrata muito de fora, por motivos diferentes entre as duas, mas é o perfil que a Liga tem hoje e é aqui mais ou menos explicado por números porque que a Premier League domina tanto o mercado e o futebol também. Tá falado, meu povo? É isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou a esse vídeo depois de 20 minutos, acho que é porque você gostou. Então dá um like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Sexta-feira eu vou responder perguntas de vocês. E amanhã ainda sai um vídeo sobre a semana do Barcelona e Hans Flick falando de ego. Eu já vi esse filme antes com Xavi. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Valeu, gente. Até amanhã, hein? Tchau, tchau.